pais, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre as ligações químicas. Vocês já devem ter observado que alguns materiais eles são sólidos, como o carvão, outros líquidos, como a água, outros gasosos, como o ar. Alguns também podem ser duros, como o granito, ou moles, como a cera. Alguns também conduzem corrente elétrica, como os metais, e outros não, como a borracha. Alguns quebram-se facilmente, como o vidro, e outros não, como o aço. E assim por diante. E por que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Isso se deve em grande parte às ligações existentes entre os átomos, ou seja, as ligações químicas, que é o que a gente vai ver nessa aula. E também a arrumação espacial que daí decorre, que é o que vai ser visto na próxima aula sobre a estrutura geométrica do material. Hoje nós sabemos que em condições ambiente, só os gases nobres são formados por átomos isolados uns dos outros, ou seja, átomos que têm pouca tendência de se unir com outros átomos. Dizemos então que eles são muito estáveis, ou seja, pouco reativos. Os átomos dos demais elementos químicos, ao contrário, atraem-se não só mutuamente, como também átomos de outros elementos, formando agregados suficientemente estáveis que constituem as substâncias compostas. Assim, por exemplo, não existe só sódio nem cloro livres na natureza. No entanto, existem quantidades enormes de sal comum, que é o NaCl, em que o sódio e o cloro aparecem unidos entre si. As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são responsáveis por ligações químicas. Na metade do século XX, os cientistas já haviam percebido que o átomo de hidrogênio nunca se liga a mais de um outro átomo. Já, por exemplo, o átomo de oxigênio pode ligar-se a dois átomos de hidrogênio, o de nitrogênio a 3 de hidrogênio e o de carbono a 4 de hidrogênio. Surge então a ideia de valência, entendida como a capacidade de um átomo ligar-se a outros. Dizemos que o hidrogênio tem uma valência, é monovalente, o oxigênio tem duas valências, é bivalente, o nitrogênio tem 3 valências, é trivalente. E o carbono, que tem 4 valências, é tetravalente, e assim por diante. No entanto, foi somente em 1916 que os cientistas Gilbert Lewis e Walter Kossel chegaram a uma explicação lógica para as uniões entre os átomos, criando então a teoria eletrônica da valência. De fato, consideramos as configurações eletrônicas dos gases nobres, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Com exceção do hélio, constatamos que os átomos dos gases nobres têm sempre 8 elétrons na última camada eletrônica, que é o chamado octeto eletrônico. Foi associando a observação de que os átomos dos gases nobres têm pouca tendência a se unirem entre si ou com outros átomos, com a de que os átomos dos gases nobres têm um número máximo de elétrons na última camada, em geral 8 elétrons ou 2 no caso do hélio, que os cientistas Lewis e Kossel lançaram a hipótese. Os átomos, ao se unirem, procuram perder, ganhar ou compartilhar elétrons na última camada até atingirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Essa hipótese costuma ser traduzida pela chamada regra do octeto, ou seja, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K. Na prática, quando dois átomos vão se unir, eles trocam elétrons entre si ou usam elétrons em parceria, procurando atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Surgem daí os 3 tipos comuns de ligações químicas, que é a iônica, covalente e a metálica, que vamos estudar agora. Vamos começar falando sobre a ligação iônica. Vamos considerar que nós temos um átomo de sódio e um átomo de cloro formando o NaCl. Certo? Eletronicamente, essa reação é explicada da seguinte forma, como a gente pode observar aqui. O átomo de sódio cede definitivamente um elétron ao átomo de cloro e, desse modo, forma-se um íon positivo cátion Na+, e um íon negativo ânion Cl-, ambos com o octeto completo, ou seja, com a configuração de um gás nobre, que nesse caso seria o neônio e o argônio. Considerando que essa explicação envolve apenas os elétrons da última camada, os elétrons de valência, é comum simplificar a representação anterior da seguinte maneira, em que os sinais de ponto e X estão representando exatamente os elétrons da camada mais externa, e essa representação é a chamada de notação de Lewis.
Tendo cargas elétricas opostas, os cátions e os ânions se atraem e se mantêm unidos pela chamada ligação iônica, originando-se assim a substância cloreto de sódio, Na+, com o Cl-, que é o sal comum usado em cozinha. Na prática, porém, uma relação não envolve apenas dois átomos, mas um número enorme de átomos, de modo que no final teremos um aglomerado envolvendo um número enorme de íons, como mostramos aqui nessa imagem. O reticulado mostrado não pode ser visto, pois os íons são extremamente pequenos. Sua forma é determinada por estudos feitos com raio-x. No entanto, olhando com o microscópio eletrônico de varredura, os cristalzinhos do sal vemos que são cúbicos, em decorrência de sua estrutura interna. É importante observar também que entre os átomos de Na e Cl e os íons Na+, e Cl-, há uma diferença extraordinária. Como a gente sabe, o sódio metálico, que é o Na, é altamente reativo, pega fogo espontaneamente no ar. Ele deve ser guardado em recipientes contendo querosene ou benzina. Ele explode com a água, queima a pele se o segurarmos com a mão. O gás cloro, por sua vez, é altamente tóxico. Pelo contrário, o sal de cozinha, que é o aglomerado de Na+, e Cl-, é uma substância que ingerimos todos os dias por meio de alimentos. Em particular, o íon Na+ tem grande importância biológica, pois regula as trocas de várias substâncias entre o sangue e as células de nosso organismo. Vamos retomar agora para nossas explicações e vamos considerar como segundo caso a reação entre o magnésio e o cloro. A gente pode ver aqui o Mg, que é o magnésio, mais dois átomos de cloro, formando o cloreto de magnésio. E como terceiro exemplo, a reação entre o alumínio e o flúor, formando o fluoreto de alumínio. Como podemos observar, o número de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas. Disso resulta a seguinte regra geral de formulação: AY elevado a mais x e BX elevado a menos y. De fato, do ponto de vista matemático, temos este módulo: y vezes mais x igual a x vezes a menos y. Isso garante que a carga total positiva dos cátions possam equilibrar a carga total negativa dos ânions. Resumindo, a gente pode dizer que a ligação iônica é a força que mantém os íons unidos depois que um átomo cede definitivamente um, dois ou mais elétrons para o outro, e a eletrovalência é a carga de elétrons do íon. A ligação iônica é em geral bastante forte e mantém os íons firmemente presos no reticulado, por isso, os compostos iônicos são sólidos e, em geral, têm ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Vamos agora para a ligação iônica e a relação com a tabela periódica. A ligação iônica ela ocorre, em geral, entre átomos de metais com os átomos de não metais, pois os átomos dos metais possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e têm forte tendência a perdê-los. Já os átomos dos não metais possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada e têm acentuada tendência a receber mais 3, 2 ou 1 elétron, e assim completar seus octetos eletrônicos. Essa ideia pode ser generalizada se olharmos para a tabela periódica. Como sabemos, a coluna A, o número de elétrons da última camada de cada elemento, coincide com o próprio número da coluna. Sendo assim, temos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Do 1 até o 3 nós temos metais que perdem os elétrons e se transformam em cátions, e do 5 até o 7 nós temos os não metais, e alguns semimetais também, que ganham os elétrons e se transformam em ânions. Dessas propriedades resultam as valências, as cargas elétricas de alguns íons bastante importantes, como a gente pode observar aqui nessa tabela. Temos aqui o Na+, que está na primeira coluna, certo? Nós temos também o Cl- que está lá na sétima coluna, no 7A, né? Os elementos da coluna 4A têm 4 elétrons na última camada. Eles não apresentam nem tendência para perder, nem para ganhar elétrons. Por esse motivo, quando esses elementos se unem a outros para atingir um octeto completo, tendem a não formar ligações iônicas. E a coluna 8A, né, que a gente sabe que são os gases nobres. Vamos falar agora sobre o tamanho do íon.
Quando um átomo perde elétrons, o núcleo passa a atrair mais intensamente os elétrons restantes. Desse modo, o diâmetro ou raio do cátion é sempre menor que o diâmetro ou raio do átomo original. Ao contrário, quando um átomo recebe elétrons, a carga total da eletrosfera negativa torna-se maior do que a carga do núcleo positiva. Desse modo, a atração do núcleo sobre o conjunto dos elétrons é menor e, consequentemente, o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo original, por exemplo. No caso do cloreto de sódio, certo? Que é o Na mais Cl formando NaCl, nós temos inicialmente o Na, né, que é o átomo de Na, ele está com o raio de 190 e ao passar para cátion Na+, ele fica com seu raio 95, ou seja, diminuiu. Já o átomo de Cl tem um raio de 99 e ao se transformar em ânion Cl-, ele fica com seu raio 181, certo? Vamos falar agora sobre a ligação covalente. Vamos considerar como primeiro exemplo a união entre os dois átomos do elemento hidrogênio para formar a molécula da substância simples hidrogênio H2. Como a gente pode observar aqui, tem três modos em que essa formação da molécula pode ser representada. Nessa última representação, o traço está indicando o par de elétrons que os dois átomos de hidrogênio passam a compartilhar. Assim, por comodidade, costuma-se representar uma ligação covalente normal por um traço. A molécula H2 é estável, isto é, os átomos não se separam porque há um equilíbrio entre as forças de atração elétrica entre os núcleos e elétrons, e as forças de repulsão elétrica que é entre os dois núcleos e entre os dois elétrons, como a gente pode ilustrar aqui nessa primeira imagem. Na ligação covalente entre os átomos iguais, podemos falar também em raio covalente, que é o Rzinho representado aqui nessa segunda imagem, como a metade do comprimento da ligação, que é o D representado também nessa segunda imagem, isto é, metade da distância que separa os dois núcleos. A gente pode observar que cada átomo de hidrogênio dispõe de dois elétrons, ou seja, o seu e o elétron compartilhado. Esses dois elétrons, contudo, já contemplam a camada K, que é a única camada em que o hidrogênio dispõe. Desse modo, o hidrogênio adquire então a configuração do gás nobre hélio. Vamos considerar agora como segundo exemplo a união entre os dois átomos do elemento cloro, que é esse primeiro exemplo aqui que a gente pode ver, que forma a molécula de gás cloro, que é o Cl2. Nesta primeira imagem estão representados os elétrons da última camada eletrônica do cloro, isto é, sua camada de valência. A gente pode observar que na molécula final Cl2 há um par de elétrons compartilhado pelos dois átomos de cloro. Com isso, podemos dizer que cada átomo de cloro dispõe de seus 7 elétrons mais um elétron compartilhado, perfazendo então o octeto, que dá a cada átomo a configuração estável de um gás nobre. Nessa molécula, a gente pode observar que os elétrons da última camada, que não participam do par eletrônico compartilhado, são comumente chamados de elétrons não ligantes ou pares eletrônicos isolados. Vamos considerar como terceiro exemplo a formação da molécula da substância do oxigênio, o O2. Cada átomo de oxigênio tem apenas 6 elétrons na camada de valência. Os dois átomos se unem compartilhando dois pares eletrônicos, de modo que cada átomo exerça domínio sobre os 8 elétrons, formando-se assim uma ligação dupla entre os átomos que é indicada por dois traços na representação. Nos exemplos do H2 e do Cl2, o único par eletrônico comum constitui uma ligação simples. E nesse exemplo do O2, nós temos uma ligação dupla, certo? Como quarto exemplo, vejamos a formação da molécula da substância simples de nitrogênio, o N2. Cada átomo de nitrogênio tem apenas 5 elétrons na camada periférica. Eles se unem compartilhando 3 pares eletrônicos, formando assim uma ligação tripla entre os átomos, que é indicada pelos 3 traços na representação. Desse modo, cada átomo está com o octeto completo, pois além de seus 5 elétrons, compartilha 3 elétrons com o átomo vizinho. E a gente pode concluir o seguinte, que a ligação covalente ou covalência é a união entre átomos estabelecida por pares eletrônicos. Nesse tipo de ligação, a valência recebe o nome particular de covalência e corresponde ao número de pares de elétrons compartilhados.
Como a gente viu anteriormente, a formação em que os elétrons aparecem indicados pelos sinais de ponto e X são chamadas de fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Já quando os pares eletrônicos covalentes são representados por traços, nós chamamos essa representação de fórmulas estruturais planas. Como conclusão, nós podemos dizer que a ligação covalente é quando os dois átomos apresentam a tendência de ganhar elétrons. Isso ocorre quando os dois átomos têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ou seja, quando os dois átomos já se avizinham na configuração de um gás nobre e mais o hidrogênio, que apesar de possuir apenas um elétron, está próximo da configuração do hélio. Em outras palavras, a ligação covalente aparece entre dois átomos de não metais ou semimetais, ou ainda entre esses elementos e o hidrogênio. Pela classificação periódica, visualizamos perfeitamente os elementos que se ligam por covalência, aqui nesse segundo exemplo. Vamos falar agora de caso particular da ligação covalente. Vamos pegar como primeiro exemplo a formação da molécula de gás sulfuroso, onde o par eletrônico destacado, que está ligando o enxofre ao segundo oxigênio, pertencia de início apenas ao enxofre. Trata-se não mais de uma ligação covalente usual, em que cada ligação é formada por um elétron de cada átomo, mas de uma covalência especial, na qual o par eletrônico é cedido apenas por um dos átomos da ligação. Antigamente, esse tipo de ligação era denominado de ligação dativa e indicado por uma seta que vai do átomo doador para o átomo receptor do par eletrônico, como está mostrado aqui abaixo. De qualquer modo, você continuará contando 8 elétrons ao redor de cada átomo. Vamos olhar aqui também esse segundo exemplo, que é o anídrido sulfúrico, que é o CO3, que também é bem semelhante com o caso do gás sulfuroso, que é esse primeiro exemplo aqui. Um outro caso interessante é o do monóxido de carbono, que é o CO, em que temos entre o carbono e o oxigênio duas ligações covalentes normais e uma especial, que é o par eletrônico assinalado, que está aqui nesse segundo exemplo. E por fim, vamos examinar a formação do íon amônio, que é o NH4+, que se dá pela reação do NH3 mais o H+, formando o NH4+. Note que inicialmente o NH3 tinha um par eletrônico livre e o íon hidrogênio, por sua vez, estava sem elétrons. Normalmente, o H+ provém de outra molécula na qual deixou seu próprio elétron. Assim, o H+ compartilha o par eletrônico livre, que inicialmente era exclusivo do nitrogênio. Considerando ainda o exemplo do NH4+, é importante observar que, após a formação do NH4+, não há nenhuma diferença entre as 4 ligações covalentes aí existentes. Em outras palavras, os 4 hidrogênios tornam-se perfeitamente equivalentes entre si. Vamos falar agora sobre os compostos moleculares e compostos iônicos. Um composto é considerado composto molecular quando apresenta exclusivamente ligações covalentes. Como exemplo, nós temos a água, o gás carbônico e o gás sulfúrico. Já um composto é considerado composto iônico desde que possua pelo menos uma ligação iônica, mesmo apresentando várias ligações covalentes. Como exemplo, a gente pode dar aqui o cloreto de sódio, o nitrato de sódio e o sulfato de sódio. Nestes dois últimos exemplos, cada átomo de sódio perdeu um elétron para cada um dos primeiros oxigênios que aparecem dentro dos colchetes. Essas ligações são iônicas, as outras são todas ligações covalentes. Dizemos então que esses dois compostos são iônicos. No composto iônico não existem moléculas, mas aglomerados iônicos. Os íons formados por um único átomo, como por exemplo do Na+, e o Cl-, são chamados de íons ou radicais simples. Quando formados por vários átomos, como o NO3-, o CO4-2-, e etc., são chamados de íons ou radicais compostos. Já dissemos que a ligação iônica é forte, pois mantém os íons fortemente presos no reticulado. Por esse motivo, os compostos iônicos são, em geral, sólidos de ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Pelo contrário, em um composto totalmente covalente, as moléculas se atraem menos intensamente. Em consequência, os compostos covalentes são, em geral, gases, H2 ou CO2, ou líquidos de ponto de ebulição baixo, como a água e o HNO3. Vamos agora para algumas exceções da regra do octeto. Hoje são conhecidos compostos que não obedecem à regra do octeto.
Em alguns casos, as ligações se completam com menos de 8 elétrons. Isso acontece com o berílio e o boro, em que certas moléculas não apresentam o octeto completo, como a gente pode ver aqui nos exemplos do hidreto de berílio, onde o berílio se estabiliza apenas com 4 elétrons, e no trifluoreto de boro, onde o boro ele se estabiliza apenas com 6 elétrons. Em outros casos, as ligações perfazem mais do que 8 elétrons, o que ocorre geralmente com o fósforo e o enxofre, em que certas moléculas aparecem com 10 e 12 elétrons na camada de valência. Como a gente pode observar aqui no pentacloreto de fósforo, onde o fósforo se estabiliza com 10 elétrons, e aqui no pentafluoreto de enxofre, onde o enxofre se estabiliza com 12 elétrons. Esses casos só ocorrem quando o átomo central é relativamente grande, para que possa acomodar tantos elétrons ao seu redor. Por isso, essa chamada camada de valência expandida só aparece nos elementos do terceiro período da tabela periódica para baixo. Há poucos compostos em que a camada de valência é completa com número ímpar de elétron. Por exemplo, no caso dos compostos NO, NO2 e ClO2, temos 7 elétrons ao redor do nitrogênio e do cloro, como a gente pode observar aqui nesse primeiro exemplo. Os compostos dos gases nobres, embora tenhamos dito que os gases nobres têm pouca vontade de se unir a outros elementos, a partir de 1962 foram produzidos vários compostos de gases nobres. Um exemplo disso é o difluoreto de xenônio, onde o xenônio se estabiliza com 10 elétrons, e o tetrafluoreto de xenônio, onde o xenônio se estabiliza com 12 elétrons. Esses compostos também só ocorrem com gases nobres dos átomos grandes, que comportam a camada expandida de valência. Vamos falar agora sobre a ligação metálica. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes em nosso dia a dia, como a gente pode observar aqui na imagem, né? O aço ele é muito empregado em construções, o alumínio, que pode ser utilizado também em construções ou na fabricação de utensílios domésticos, latas, o cobre, que é utilizado na produção dos fios elétricos e também na construção de alambiques, e o magnésio, que por ser leve é empregado em rodas de automóveis e em partes de avião. Vamos falar sobre as estruturas dos metais. No estado sólido, os átomos dos metais e de alguns semimetais se agrupam de forma geometricamente ordenada, dando origem às células ou grades ou reticulados cristalinos. Os reticulados unitários mais comuns dentre os metais, a gente pode observar aqui na imagem, certo? Onde cada reticulado metálico é na verdade formado por milhões e milhões de átomos. Esse conjunto pode ser considerado uma estrutura molecular gigante, mas não passa em geral de um cristal microscópico. Se a gente examinar um pedaço de metal no microscópio, nós iremos ver um amontoado de cristais dispostos de forma desordenada. Aliás, se você olhar com atenção, uma folha de zinco limpa, que é uma chapa de aço recoberta por uma fina camada de zinco, enxergará mesmo ao olho nu os cristais de zinco que formam a superfície da chapa. Uma das principais características dos metais é a condução fácil de eletricidade. A consideração de que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons levou à criação da chamada teoria da nuvem eletrônica ou teoria do mar de elétrons. Em geral, os átomos dos metais têm apenas 1, 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica. Essa camada está normalmente afastada do núcleo, que consequentemente atrai pouco aqueles elétrons. Como resultado, os elétrons escapam facilmente do átomo e transitam livremente pelo reticulado, que é o que a gente pode ver aqui nessa imagem. Desse modo, os átomos que perdem elétrons transformam-se em cátions, os quais podem logo depois receber elétrons e voltar à forma de átomo neutro, e assim sucessivamente. Concluindo, podemos dizer que, segundo essa teoria, o metal seria um aglomerado de átomos neutros e cátions mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons livres. Costuma-se também dizer que esses elétrons estão deslocalizados. Assim, a nuvem de elétrons funcionaria como uma ligação metálica, mantendo os átomos unidos. Os metais eles possuem algumas propriedades, como o brilho metálico, ou seja, os metais, quando polidos, refletem a luz como se fossem espelhos, o que permite o seu uso em decorações de edifícios e lojas, etc. Também tem uma condutividade térmica e elétrica boa.
Em geral, os metais eles são bons condutores de calor e eletricidade, e isso é devido aos elétrons livres que existem na ligação metálica, como já foi explicado anteriormente. Também possuem uma densidade elevada. Em geral, eles são muito densos, e isso resulta das estruturas compactas, que já foi explicado anteriormente. Também possuem um ponto de fusão elevado, ou seja, fundem e fervem em temperaturas elevadas. E isso acontece porque a ligação metálica é muito forte e segura os átomos unidos com muita intensidade. Também eles possuem uma resistência à atração, ou seja, eles resistem bastante às forças que, quando aplicadas, tendem a alongar uma barra ou fio metálico. E essa propriedade também é uma consequência da força com que a ligação metálica mantém os átomos unidos. E também maleabilidade, que é a propriedade que os metais apresentam de deixarem reduzir as chapas e lâminas bastante finas, o que se consegue martelando o metal aquecido ou então passando o metal aquecido entre cilindros laminadores, o que vão achatando progressivamente, originando assim a chapa metálica. E por último, ductilidade, que é a propriedade que os metais apresentam de se deixarem transformar em fios, o que se consegue puxando o metal aquecido através de furos cada vez menores. A aplicação para isso é semelhante à da maleabilidade. E por hoje é só, certo? Segue aqui a referência, né, que o livro que a gente está utilizando como base, que é o Feltro. E até a próxima aula. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. E qualquer dúvida, fala com a gente no direct, por e-mail, ou deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Então, até a próxima aula.